Fala, pessoal! Entrar no mundo da massoterapia traz muitos desafios, né? E convenhamos, um dos maiores é aquela dura realidade de lidar com o cansaço extremo, que quase sempre vem acompanhado de uma conta bancária que não reflete todo esse esforço. O nosso objetivo na análise de hoje é explorar um material que funciona como um verdadeiro divisor de águas, baseado no detalhado e-book do professor Dr. Moacir Parente. A ideia aqui é desconstruir exatamente como é possível cobrar o valor ideal sem nunca desvalorizar o próprio trabalho. Vamos adotar uma postura de mentor experiente. Afinal, a gente entende perfeitamente as dores e os desafios diários desse mercado e queremos guiar os profissionais de forma bem prática, direto para fora desse ciclo de exaustão. Bora lá? Para começar, existe uma premissa fundamental e inegável na nossa profissão. Quem cobra barato trabalha para quem não valoriza. É simples assim. O mercado simplesmente não vai respeitar quem não respeita a própria precificação. É aquele princípio que vira o jogo, sabe? Aceitar qualquer valorzinho é literalmente o primeiro passo para garantir a própria desvalorização. Essa ideia já crava a base de tudo que vamos conversar hoje, mostrando que o reconhecimento financeiro exige uma postura firme e inegociável logo no primeiríssimo contato com o cliente. Então, qual é o real problema? O diagnóstico é cirúrgico. Prestem bem atenção. O baixo retorno financeiro na massoterapia quase nunca é culpa de uma técnica ruim. O problema é puramente estratégico, de negócios mesmo. Profissionais ganham pouco porque não sabem como calcular o preço ideal e, vamos ser sinceros, vivem aterrorizados com a ideia de perder os clientes antigos. Para superar esse medo, precisamos entender de uma vez por todas que um cliente que é fiel só ao preço baixo não é fiel ao profissional. Abrir espaço na agenda é o único jeito de permitir a entrada daquele cliente que paga o valor justo. Falta muito aquela compreensão clara de como o mercado gira, além daquele erro clássico de focar na comparação com um concorrente que cobra o mínimo do mínimo. Isso é um tiro no pé. E com isso, caímos num paradoxo super doloroso e muito comum na área. De um lado, temos a tão sonhada agenda cheia, que na vida real significa trabalhar sem parar num cansaço sem fim. Do outro lado, o bolso vazio, que simboliza total falta de segurança financeira quando o mês acaba. É desesperador trabalhar incansavelmente e não ter nada de concreto para mostrar como fruto desse esforço, não é? A verdadeira segurança vem de organizar a rotina diária para trabalhar menos horas, só que de um jeito inteligente e muito bem remunerado. O objetivo não deve ser só preencher buraquinhos na agenda, mas sim montar um negócio altamente rentável. Agora, olha que choque de realidade. A mesmíssima técnica de massagem pode custar R$ 50 ou chegar a impressionantes R$ 300 aqui no Brasil, sendo que a média nacional fica flutuando ali entre R$ 80 e R$ 150. O ponto crucial para a gente absorver é claro, a técnica por si só não define o preço de jeito nenhum. Se fosse assim, os valores seriam todos tabelados de forma rígida. Existe toda uma camada oculta de estratégia que separa quem cobra 50 de quem cobra 300, e entender essa dinâmica é o que faz a carreira dar um salto para um serviço de altíssimo nível. E sabe qual é a maior armadilha que acaba com qualquer carreira? É pensar, vou cobrar bem barato para atrair mais pessoas. Gente, essa estratégia é completamente falha. Na prática, o que acontece? Atrai-se um público que está caçando apenas preço, não qualidade ou solução. E isso destrói a percepção de valor, corrói o respeito pelo profissional e leva direitinho para aquele esgotamento físico e mental que a gente já falou. A regra de ouro do mercado é inquestionável. Um cliente que chega só por causa do precinho baixo, nunca, em hipótese alguma, vai virar um cliente premium. É só enxugar gelo. Mas então, como a gente resolve isso na prática? A solução é construída em cima de um passo a passo com 4 pilares essenciais que ditam de verdade quanto se pode cobrar. Primeiro, o público. Quem está na nossa maca? É fundamental entender se o perfil é de classe baixa, média ou alta. Segundo, o local. O atendimento é num cantinho improvisado ou acontece numa clínica super premium. Terceiro, a cidade, que traz o peso do poder econômico regional para a conta. E o quarto e mais poderoso de todos, o posicionamento profissional. A união estratégica desses 4 pilares forma o alicerce absoluto para uma precificação que seja justa e muito lucrativa. Olhando para os números do mercado brasileiro, os perfis se dividem de um jeito bem revelador. O nível baixo, cobrando ali de 50 a 80 reais, é geralmente o território do iniciante. O nível médio, de 80 a 150 reais, é onde fica a esmagadora maioria, o profissional comum que briga por volume. Mas o grande salto real rola lá no nível alto, de 150 a 300 reais por sessão. Esse é um espaço financeiro que pertence exclusivamente ao especialista. Essa diferença de dinheiro não é um detalhe à toa, é o abismo gigante que separa quem está sobrecarregado de quem é uma verdadeira autoridade no assunto.
A matemática para chegar no preço ideal exige calcular com precisão as nossas margens. A gente começa colocando no papel os custos fixos mensais, tipo o aluguel do espaço e conta de luz, que vão ser divididos pelos atendimentos. Aí somamos os custos variáveis de cada sessão, como o transporte e aquele creme de qualidade, além do tempo investido em horas. Tudo isso compõe o nosso gasto operacional básico. Mas olha a mágica, o verdadeiro multiplicador dessa conta, a força que eleva o valor dos 50 para os cobiçados R$ 300, é o posicionamento. É a especialidade e a autoridade injetadas no serviço, fazendo valer todo o investimento técnico feito ao longo do tempo. E posicionamento, na vida real, é uma escolha super consciente. É decidir ser reconhecido como um especialista focado no alívio de dores severas, em vez de ser visto só como mais um prestador de serviço barato. E tem um detalhe muito importante. Não é só marketing digital, não. É a postura corporal firme e a autoconfiança que a gente demonstra ali no presencial. Atitudes seguras transmitem autoridade imediata, justificam o preço cobrado na hora e blindam totalmente o profissional daquela comparação direta com concorrentes que brigam por centavos. Essa transição mental muda completamente a trajetória de uma carreira. Para a gente entender como o pilar da cidade mexe de forma concreta com esses valores, vamos comparar duas realidades econômicas que o material destaca. Em São Paulo, o alto poder aquisitivo permite que sessões comuns variem brincando entre R$ 100 e R$ 300, com um público bem exigente, onde pagar esse valor é sinônimo de padrão de qualidade. Já em Fortaleza, a média cai lá para a faixa de R$ 60 a R$ 120, no mercado com alta desvalorização e aquelas promoções absurdas de R$ 20. Então, a geografia e as dinâmicas de consumo locais influenciam pesadamente o teto máximo e mínimo do quanto conseguimos precificar. Já a aplicação desses conceitos fica super evidente quando a gente olha para o desgaste físico, mesmo em uma cidade com preços menores como Fortaleza. De um lado, o profissional comum se acaba, atendendo 8 pacientes por dia numa tentativa desesperada de fechar as contas. Do outro, o profissional estratégico se posiciona para atender apenas 4. É rigorosamente metade do tempo de trabalho e metade do esforço braçal. Essa escolha inteligente de organizar a rotina é o que preserva de verdade a qualidade de vida e a saúde do terapeuta a longo prazo. O resultado dessa otimização de tempo quebra velhos paradigmas, viu? Aquele profissional estratégico que optou por trabalhar só com 4 pacientes em vez de 8, não apenas descansa muito mais, como efetivamente fatura mais no final da jornada. Ele gera R$ 600 diários de lucro entregando serviços especializados, superando os R$ 560 suados daquele profissional comum que já está exausto. Essa é a essência cristalina de um negócio inteligente. Atender menos pessoas, oferecendo um foco extremo e garantindo faturamento superior com uma vida equilibrada. Mas calma lá, estar fisicamente num mercado rico não resolve as coisas por passe de mágica. Até mesmo em São Paulo, se o profissional estiver mal posicionado e tentar cobrar apenas R$ 90, ele simplesmente some no meio da multidão e fica invisível para o público que tem poder de compra. Em compensação, quem constrói meticulosamente uma imagem de alto padrão, cobra sem medo seus R$ 250, mantém a agenda cheia de fato e ainda atende um público super selecionado. A grande lição aqui é que a identidade profissional correta sempre supera a maior das vantagens geográficas. Então, como implementar tudo isso num prazo de 30 dias? O primeiro passo do nosso checklist prático é sair imediatamente da guerra de preços. O segundo é utilizar provas sociais, como depoimentos fortes em vídeo de clientes para justificar os valores. O terceiro é criar uma experiência premium. Anotem aí 3 dicas rápidas para o ambiente: iluminação indireta aconchegante, aromaterapia sutil contínua e toalhas de altíssima qualidade. Nas vendas, a gente usa scripts focados em benefícios, trocando o faço massagem por ajudo a destravar suas costas para você voltar a dormir bem. E para comunicar esse avanço aos clientes antigos, sem perder ninguém, usa-se um roteiro firme e respeitoso. Avisa com 30 dias de antecedência, agradece a longa fidelidade, mas deixa claro que o novo valor reflete fortes atualizações técnicas e um nível imensamente superior de entrega. Tudo isso deságua no que a gente chama de estratégia de ouro no mercado premium. O grande segredo dos especialistas de alto valor é que eles não vendem massagem de forma alguma. Eles vendem uma solução irresistível. Vendem o alívio profundo daquela dor crônica constante que o cliente não aguenta mais suportar, o que naturalmente atrai pessoas dispostas a pagar mais. O segredo tático nas vendas é pegar aquela pergunta clássica de qual o valor da sessão e transformar num diálogo de consultoria.
Responda com: antes de falarmos de preço, me conte exatamente onde dói e como isso trava o seu dia a dia. Quando o foco muda do tempo na maca para o alívio final do incômodo, o cliente enxerga o benefício real e abre a carteira para o investimento premium sem pensar duas vezes. E para mostrar que toda essa metodologia é perfeitamente validada, basta olhar para os números impressionantes que sustentam esses ensinamentos. Não se trata de teorias vazias de administração. Esses conceitos estratégicos são apoiados por uma experiência massiva. O material destaca a mentoria validada por mais de 5.000 alunos treinados e um histórico gigantesco de 80.000 atendimentos registrados. É a postura inabalável de liderança que guia quem atua na área para fora do escuro, aplicando técnicas definitivas que, de fato, elevam o valor do atendimento diário e mudam a trajetória de uma carreira inteira. Fica aqui uma reflexão super contundente para a gente concluir. Se quem estuda e rala na área não tomar as rédeas para definir o próprio valor com base nos resultados entregues, o mercado com certeza fará esse trabalho e pode apostar que vai nivelar os preços sempre para baixo. Ninguém investe recursos, noites de estudo e enorme dedicação física para receber qualquer trocado no final do mês, não é? O caminho para o reconhecimento começa pela decisão estratégica de quanto cobrar agora mesmo. E para quem quer mergulhar fundo nesses conceitos poderosos ensinados pelo autor da metodologia, não deixem de se inscrever no canal do YouTube e acompanhar as dicas diárias no perfil do Instagram, @eusoumocir. Fica aqui o nosso muito obrigado por acompanharem essa explicação estratégica detalhada e até a próxima!